Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter 1, 2, 3, 4. Grêmio 2 que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. A primeira coisa que eu tenho para falar é que foi uma vitória, uma goleada monstra do Internacional. Se a gente pegar o nível de atuação, não há a menor discussão. O Internacional foi muito melhor do que o Grêmio. E olha, eu fico muito feliz quando o futebol tem algum tipo de justiça, porque futebol não é um jogo de justiça. Ele é um jogo muitas vezes mais injusto do que justo. E em certo momento, estava muito parelho pro nível de futebol apresentado. O Grêmio estava vencendo, mas quem jogava melhor era o Internacional, em todos os aspectos. O Inter tem várias situações a serem colocadas. Por exemplo, o Inter do Pesolano, que é o grande protagonista, embora Borré já tenha um Grenal para chamar de seu e eu vou falar sobre isso, mas o Inter do Pesolano disse o seguinte: eu vou marcar atacando. A melhor defesa é o ataque. O Inter pegou a bola, colocou debaixo do braço, saiu para jogar. É verdade que tomou seus gols, mas foi pro embate com o Grêmio, mesmo que todo mundo tenha colocado, eu inclusive, o Grêmio como favorito, por ter melhores jogadores, por ter um técnico que é mais badalado, estar no momento de um time melhor estruturado, ter feito algo a curto prazo, que era para ser a curto prazo, ter uma situação de olha, o Grêmio, bem ou mal, tem alguns jogadores, Carlos Vinícius, Arthur, que o Inter não tem, embora o Inter tenha um Alan Patrick que o Grêmio não tem, eu falei abertamente sobre isso, mas assim, vamos lá, hoje não há a menor discussão, o Inter foi melhor. A análise a gente pode falar o que quiser antes do jogo, são projeções, ninguém tem bola de cristal. Depois do jogo, não dá para brigar com os fatos. O Inter foi amplamente melhor, mas assim, amplamente superior. Em certo momento estava 2-2, ou quem sabe 3-2, não repercutia a tamanha distância que teve entre esses dois fatos, entre esses dois times. Então a gente precisa falar. É um Grenal que o Pesolano fez o Inter ser muito melhor do que o Grêmio. E os 4-2 eu acho que explicam um pouco e são justos a semi-goleada aí, porque o Grêmio marcou 2 gols, mas os 4 podem mostrar a realidade dos fatos. O Inter amplamente superior. Bom, infelizmente eu me dei mal lá na KTO, mostrei aqui quando eu fiz, vou mostrar agora que não deu tão certo. Eu coloquei, olha, vão ter 2 finalizações do Borré, deu certo. Mas o Carlos Vinícius não teve 2 finalizações no gol sequer. E aí eu perdi lá na KTO. E é assim, tá? A gente ganha, perde, às vezes eu mostro que eu faço uma que dá certo, outras que dão errado. Recentemente eu acertei em Corinthians e Santos, agora errei. Mas é só acompanhar minha conta aqui, eu mostro pra vocês. Às vezes eu tô com 150, às vezes eu tô com 200, às vezes passa um pouquinho, desce um pouquinho. Enfim, é brincar, se divertir. Não é pra fazer dinheiro, não é pra achar que eu vou resolver minha vida, não é pra isso que serve a KTO. Se tu tá preparado pra isso, se tu for maior de 18 anos, se tiver juízo na cabeça, na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link da KTO aqui embaixo, beleza? Gente, vamos lá. Eu vou começar falando sobre o Pesolano, porque pra mim é ele que faz tudo acontecer. Ele não tem medo do Grêmio, embora a gente possa dizer, e eu fui um dos que disse, o Grêmio é melhor, tem melhores jogadores, está mais pronto, vai pro embate. Beleza. O Pesolano chegou e disse assim, olha só, com os mesmos jogadores do ano passado, não tem nem o Félix Torres. Pelo contrário, tem o Vitão a menos. Ele foi lá e fez o Internacional jogar essa bola. Como? Vamos pro ataque, vamos jogar. E aí ele faz algumas modificações táticas de prende um pouco mais o Bruno Gomes, libera o Bernabé, o Ronaldo dá confiança para ele, o Borré, embora sendo a referência no ataque, mas agredindo muito mais a bola, partindo da direita para o centro, como um cara que não era um centroavante lá esperando aquela bola, tendo no Paulinho um motorzinho do meio campo que propicia para o Alan Patrick algum tipo de jogada, e o Alan Patrick numa função híbrida de meio campista, mas se somando ao Borré, também tendo as liberdades para fazer o Internacional jogar. Ou seja, é o Pesolano o cara que merece um capítulo à parte. É ele que fez todo mundo ser disciplinado taticamente, isso é mérito do treinador, fez o Inter entrar ligado num clássico. O Grêmio não conseguiu isso, o seu treinador tão badalado não fez isso, e a gente precisa colocar, opa, peraí, a gente olhar aqui, o Inter anulou um Arthur, que o Inter não deixou um Carlos Vinícius jogar, com os mesmos jogadores que o ano passado não conseguiam desempenhar, isso é ponto para o treinador. Mas dentro de campo, falando sobre os jogadores, a gente precisa fazer aquele pódio que o JB sempre adora fazer. E hoje, obviamente, para o Grenal, tem muita gente com destaque e a gente vai aumentar esse pódio, eu vou te explicar. Primeiro, Borré, tem um Grenal para chamar de seu. Ah, mas tinha marcado antes. Cara, ele faz 2
participação direta no primeiro gol, que na verdade num terceiro, que é ele cabeceando, e aí a bola bate-rebate, o gol é contra, mas é ele o protagonista daquele gol. Melhor em campo, disparado. Melhor em campo, disparado. Olha, eu não sei, ele já fez 4 gols na temporada, o ano passado fez 8, ou seja, já tem metade em minutos em campo. Pode ser que estejamos finalmente diante de um outro Borré, um pouco mais numa situação diferente, partindo um pouco mais em velocidade, agredindo a bola e não necessariamente esperando ela como se fora um cara que vai brigar pros zagueiros. Nunca faltou vontade, nunca faltou determinação pro Borré, isso ninguém pode dizer, mas as coisas não estavam acontecendo para ele. Dessa vez aconteceram. De uma antecipação, de uma cabeçada com Wagner Leonardo, de uma finalização na cara do goleiro que ele acertou, não estava sempre em impedimento como em outras partidas. Cara, partidaça, daquelas que a gente pode dizer, finalmente o Borré pode ter virado a chave no Inter e o ano vai ser muito bom para ele. O Bernabé também estava enlouquecido na esquerda. O Bernabé não sabe marcar e a gente sabe disso. Talvez ele fora um ala, se o Inter jogasse num 3-5-2, embora por vezes pareça, tá? Ele estava completamente ensandecido na esquerda, jogando e participando. Ele e o Carboneiro, para mim, foram os dois melhores, os dois segundo melhores no pódio que eu sempre faço aqui. Eu vou, por isso que eu disse que era especial, que era diferente, vou colocar os dois aqui. Cara, o lado esquerdo do Inter foi absurdo, foi absurdo. Também por isso que jogou o Vitor Gabriel. O Juninho tá mal, precisava de um zagueiro canhoto para cobrir bem o setor, com o mercado mais centralizado, o Bruno Gomes preso ali, ele libera o Bernabé, deixa o Carboneiro do lado dele e as coisas iam acontecendo ao natural. O Carboneiro e o Bernabé pareciam um só, mas na verdade dois, porque eram como se fosse 2 em 1, assim, os dois estavam se completando a todo momento e fazendo a jogada acontecer na esquerda de uma maneira maravilhosa, e por isso os dois melhores aqui. Só que eu destaco, embora não tenha tido tanto destaque assim, no outro lado o Bruno Gomes está sendo muito fundamental para isso. O Bruno Gomes está sacrificando, ele não está sendo aquele cara protagonista do ataque que nós vimos, nem que seja aquele lateral que, por ser volante, ele sempre era aquele cara do jogo que a gente chama de apoiado, né? Ele aparece, toca, recebe, aparece, toca, recebe e vai na linha de fundo com algum tipo de qualidade, mas pode entrar pelo meio e tudo mais. Só que ele tá fazendo interface com ele, segura o Bruno Gomes para liberar o Bernabé, e aí fica com 3 caras lá atrás para pelo menos ter algum tipo de segurança defensiva. E aí automaticamente eu preciso citar aqui para elogiar o lado esquerdo que no lado direito tem um cara que está se sacrificando para tudo acontecer. São 11 jogadores em campo e dessa vez deu certo por conta do outro lado também. Às vezes a gente olha só um lado e esquece. O Vitinho vai entrar na lista dos caras que não foram tão badalados ou que não chama tanto a atenção pro torcedor e a gente vai avaliar pontos positivos ou negativos da atuação dele, mas é óbvio que o lado direito do Inter tem esta situação, o Borré parte por ali, mas não é a mesma coisa. É claro que tem uma situação ali que a gente precisa dizer, olha, aconteceu de um lado porque o outro ajudou. É um time na acepção da palavra, um time, uma equipe que está trabalhando para que o Inter consiga jogar desse jeito. E aqui eu preciso colocar o terceiro cara, que é o Ronaldo. É o Ronaldo. A gente pode elogiar o Paulinho, que foi bem, a gente pode elogiar o Alan Patrick, que foi bem, mas para mim, já que eu tenho que escolher nesse pódio, o Ronaldo é o terceiro melhor em campo. Talvez até a gente pudesse trocar, mas como os gols têm muito protagonismo dos dois, Bernabé e Carboneiro, seja fazendo gol ou dando assistência, eu preciso colocar aqui o Ronaldo como terceiro melhor em campo. Cara, o Ronaldo é um cara que tinha proposta, por exemplo, do Guarani. É este o nível de proposta que ele tinha pelo que tinha desempenhado no Internacional até então. Ele resolve ficar, diz que as propostas não são boas, quer apostar no seu time, no seu futebol, e o técnico disse, olha, vou ver qual é a tua. Velho, o que esse menino tá jogando, seja para parar o Arthur, mas também para sair jogando, não é o destruidor, não é o marcador, é o cara que tá jogando mesmo, que numa linha de 2 volantes com o Paulinho, ele também sabe jogar, ele também sabe ir, olha, talvez estejamos diante de um resgate de um jogador. É óbvio que tudo agora vai ser um talvez, quem sabe, olha, numa dessas e tudo mais, porque o Ronaldo não tem um histórico, embora seja cria da base do Flamengo, ele não tem um histórico de atuações exuberantes para um grande time como o Inter. Mas a gente vai ficar aqui colocando situações que o Grenal dá algum tipo de esperança, de expectativa. Por quê? O Ronaldo era o cara que começava, primeiro, a fazer a saída boa de jogo. O Paulinho,
muito bom jogador até então, muito motorzinho de time, e ele fazia uma função híbrida interessantíssima, que era de ajudar o Ronaldo, mas também entregar a bola ou ser o parceiro pro Alan Patrick. Se tu olhares, o Alan Patrick estava ali no meio, mas ele tinha o Borré na frente como pivô para um dos gols, e tinha o Paulinho para trocar. O Alan Patrick cresceu de produção porque tinha parceria, algo que várias vezes não acontecia. E isso tudo por quê? Tinha um louco, na Casa Mata, chamado Paulo Pesolano, que disse: Ronaldo, tu é meu homem de confiança, tu vai marcar e tu vai sair pro jogo. Paulinho, tu vai ir pro jogo. E o Internacional atacou marcando. O Internacional usou como estratégia dizendo: vou pra frente. É óbvio que tomou 2 gols, que teve outros perigos, que teve outras possibilidades, que a gente vai falar dos problemas aqui, mas assim, a estratégia do Pesolano de ir pra frente, para mim, fez toda a diferença para esse clássico a Grenal acontecer. Então, assim, tem um ponto. O Ronaldo muito bem, o Paulinho muito bem, o Alan Patrick assistido e tudo mais. Por conta desse mecanismo que eu disse para vocês, que para mim, nesse organismo do Inter, organismo vivo, se movimentando, aconteceu. É óbvio que nem tudo foi mil maravilhas. O Rocher é um ponto de preocupação. O gol do Edenilson, ele entrega. O Rocher entregou. Se a gente olhar, ele tem saída errada do gol. Se a gente olhar, ele tem esse gol que é uma pataquada. Ele vai e volta, ele falha 2, 3 vezes, a bola tá caindo do lado dele, o Edenilson tá cabeceando, ele tá ali reclamando. No primeiro tempo, não tem como eu falar aqui, você não lê a minha mente, você não tá comigo assistindo a partida, mas eu já tinha olhado e dito: ixi, o Rocher não tá bem. O Rocher não tá legal. E ele é o ponto de insegurança desse time do Internacional. O Inter precisa ter no Rocher uma inspiração ou uma segurança de goleiro que não tem. Assim como eu preciso te dizer do Vitor Gabriel. Para mim tá nítido que o Félix Torres vai ter que entrar nessa zaga e ele o mercado segue sendo o grande jogador que é. Mas perdeu na cabeça pro Carlos Vinícius no primeiro gol. Bom, lances vão acontecer. Mas o mercado inspira muito mais confiança do que o Vitor Gabriel. É óbvio que o Internacional precisa de de um outro zagueiro ali. Para mim, o gol, o Rocher e este zagueiro pela esquerda são os 2 pontos fracos do time do Inter. Que a gente não vai aqui, numa goleada, num Grenal, fazer aqui um escândalo por isso. Mas também tem que ter minimamente a racionalidade, que é um Grenal de primeiro turno de gauchão. O torcedor pode comemorar, pode ficar feliz, mas o técnico Paulo Pesolano vai ter que olhar e dizer: meu goleiro tá falhando, tá rateando. Por quê? Meu zagueiro pela esquerda, tá, chegou o Félix Torres, vamos olhar. Ou o Internacional. Eu acho que vai ser assim, tá? Teremos que nos acostumar. O Pesolano vai ir pra frente, vai fazer 4, toma 2, 3 e vamos lá. Se fizer mais do que tomar, por óbvia matemática, o torcedor não vai reclamar. Mas talvez seja bom ir se acostumando, porque muitas emoções terão acontecido ou irão acontecer durante a temporada. Agora, pro Inter é seguir nessa batida. Por óbvio, é só o primeiro clássico do ano. Nada tá decidido, gauchão, tudo mais, vale a comemoração, vale a demonstração de força, mas tem que ser daqui para mais. Afinal de contas, nesse jeito do Pesolano de jogar, muita coisa precisa ser feita, porque jogar assim contra um Flamengo, Palmeiras, e não precisa ser só Bahia, Fluminense, jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil, o Internacional vai ter que estar bem organizadinho para não, daqui a um pouco faz 4, toma 5. Então isso tudo precisa ser ajustado. É óbvio que hoje você, torcedor, vai dizer: exploda-se, ganhei o clássico de goleada, justíssima a goleada, e é verdade. Agora, o Pesolano tem que ser racional e eu tenho certeza que ele será. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.